Olá galera, eu sou Marcelo Moraes. Nessa videoaula vou estar mostrando para vocês como funciona um buffer overflow, o que é, definições de buffer overflow, entendendo como ocorre o buffer overflow e exemplo prático simples. Vamos lá. Primeiramente, antes de entender o buffer overflow, nós precisamos saber o que é um buffer. Buffer é uma pequena área da memória para armazenar dados temporários antes de serem enviados para a memória principal e depois processados. Nós temos uma pequena imagem simples aqui, onde a gente tem o teclado. Do teclado, o usuário vai entrar com algumas palavras. No caso, ele digitou Olá Mundo. Essa palavra Olá Mundo, ela vai ser armazenada num buffer antes de ser transferido para a memória do programa que está em execução. Após isso, desse buffer, ele vai passar para a memória. Da memória vai ser carregado no processador, onde vai ser processado esses dados e vai ser impresso na tela. Podemos reparar que isso aqui é um sistema simples de definição de buffer. Bem, o buffer overflow ocorre quando é estourado um buffer fixo de um programa. Vale lembrar que aquele exemplo que eu mostrei foi um exemplo simples de buffer de teclado. Muitas vezes dá problema no C por causa do buffer do teclado estar sujo e você tem que estar limpando o buffer do teclado. Buffer overflow. O buffer overflow ocorre quando é estourado um buffer fixo de um programa. A gente pode ver que o que é um buffer fixo? É um buffer de tamanho definido pelo próprio programa. Então ele não pode passar disso. Por exemplo, um programa que tem um buffer de alguma rotina de 16 bits, ele vai manter os 16 bits para o resto do programa. Você não consegue ultrapassar disso. O que é o buffer overflow? Ele ocorre quando você consegue ultrapassar esses 16. Você consegue mandar um buffer de 32, assim estourando o buffer. Eu fiz um pequeno exemplo simples no C aqui, usando o vetor. Bem, o que ocorre aqui? A gente pode ver que enquanto ele for menor que 7, mas o nosso vetor é de tamanho 5, ele vai de 0 a 4. O que a gente está aqui deduzindo? Que esse vetor a gente está definindo que ele vai de 0 a 5 e não de 0 a 4. Ou seja, vai ficar um dado a mais. Se vocês tiverem curiosidade, depois tentar compilar esse programa, vocês vão ver que a resposta não vai ser uma resposta exata, geralmente vai dar erro na resposta. Bem, o buffer overflow é geralmente isso. As desvantagens que ele pode ocorrer em um sistema, ele pode estar estourando o buffer, ele pode estar armazenando dados num espaço da memória que não é reservado para aquele programa. Bem, mas o que isso tem de mais? Bem, isso não tem nada de mais, vai acontecer algum erro no programa. Só que é aí que está. O buffer overflow, ele vai, vamos supor, a gente estoura um buffer de 32 bits, consegue enviar um buffer de 64, ele vai estourar. Só que ele vai ficar 32 bits a mais. Nesses 32 bits a mais, eu posso estar incluindo algum código malicioso para estar executando. Essa é a ideia do buffer overflow, não apenas travar ou acontecer algum erro no programa, mau funcionamento. Bem, nosso exemplo prático, eu vou estar utilizando o exploit MS Word Record Parsing Buffer Overflow. Ele pode estar sendo encontrado nesse link aqui. Eu coloquei uma pequena imagem de como ele vai funcionar, né? Uma imagem bem simples assim e bem teórica. Bem, agora eu vou estar mostrando o vídeo prático para vocês estarem entendendo.